E você falou sobre a desculpa de ser uma crise externa, ser coisas de fora. Como é que você vê, não a crise externa fora do país, mas a política nacional influenciar as eleições daqui? Você acha que vai ter uma influência muito forte? Essa polarização de Lula e Bolsonaro vai influenciar na decisão de quem vai ser o governador, quem vão ser os deputados federais, estaduais aqui? Eu acho que já está influenciando. Vai influenciar muito. Apesar de que eu acho hoje mesmo eu estava conversando com uma eleitora, ela falando sobre o 7 de setembro, né? Sim. Que, Tá uma polêmica, tá uma né, o 7 de polêmica setembro. porque não vai ter desfile. Eu também fiquei surpreso porque não vai ter desfile. Porque a gente vai ter eleição, vai ter tudo e não vai ter Sim. desfile. E é uma coisa suprapartidária. Exatamente, sempre existiu. Sempre. Sempre existiu. Aí, não vai ter porque das manifestações, o presidente Bolsonaro convidou, eu não sei por quê, mas tanto o município de Aracaju não vai fazer o desfile, quanto o governo do estado. Eu acho isso já trazer uma discussão política desnecessária. E nessa conversa que eu estava com essa eleitora, eu disse a ela, a gente tem que pensar Brasília, é certo, temos que estar atento ao que acontece, a eleição presidencial, mas, acima de tudo, temos que também ficar atento ao que acontece no Estado. Porque, por exemplo, em 2018, a gente mudou a presidência, não foi? A gente vinha numa linha mais centro-esquerda, entrou Bolsonaro, que é uma linha mais direita. Mas não mudou nos estados. E ficou esse embate todo. Aqui mesmo, por exemplo, nós continuamos com Belivaldo Chagas. E durante esse período, principalmente de pandemia, a presidência não conseguiu fazer nada. Pelo menos aqui no Nordeste, aí você viu aqueles embates todos do consórcio Nordeste. Então, não somente pensar quem vai ser o presidente ou quem vai deixar de ser, mas também ficar atento para qualquer um não assumir o nosso governo do Estado, ou qualquer deputado assumir uma cadeira na Assembleia e a gente depois não ter Então você avanços. acha que é importante estar alinhado o governo do Estado do mesmo lado político, eu falo? Não necessariamente do mesmo lado político. A gente já passou por experiência dessa aqui. Deda era do PT na época que Lula era presidente. Sim. E o nosso Estado não avançou. Eles pintam que avançou bastante, Avançou que eram em as quê? mil maravilhas, né? Avançou em quê? Tô cansado de ver propaganda aí Na de época porque na minha época A que eu era rodovia secretário, a saúde de Aracaju eu morava na Europa e eu não lembrava dessa história. Nada a ver. A BR-101, por exemplo, voltar à questão da BR-101, começou na época de Fernando Henrique Cardoso, a duplicação aqui do nosso estado. Então, passamos 2 governos de Lula e de Deda, compadres, e não avançou. E eu posso dizer que em outros locais avançaram. Tipo, Pernambuco teve a mesma duplicação e avançou. A saúde, a questão da saúde. Tivemos mudanças, foram muitas mudanças. Isso eu posso dizer que eu acompanhei. Tivemos a criação da Fundação de Saúde, não sei se vocês lembram, mas depois você viu os problemas que ocorreram. Estão aí, né? A Fundação Ainda, os processos ainda estão rolando. Os processos estão rolando, né? Os milhões aí que dizem que o buraco que ficou. Exatamente. Então, assim, tivemos aquelas coisas todas que na época eles, poxa, será que vai ser legal mesmo? Mas o resultado hoje a gente vê que não foi. É tanto que está se extinguindo, está acabando. Sim. Não acabou completamente porque tem um buraco aí, tem as ações na justiça. Essa questão do 7 de setembro, que eu acho que é um dos grandes temas que está sendo debatidos, né, em rede social. Na minha casa, por exemplo, eu falo muito de política com os meus pais, e eu vi de uma forma que poderia ser até um tiro no pé, olhando da questão política. Se a decisão de cancelar o 7 de setembro foi uma decisão política para fragilizar um lado adversário, eu acho que pode ser... É fortalecer. Exatamente, porque, veja, o 7 de setembro sempre foi muito grande. Então a gente sempre teve as escolas, as pessoas iam às ruas. É uma tradição. Exatamente. Quando você retira as pessoas que iam lá sem lado político qualquer, as pessoas que vão agora à rua vão ter lado. Então, se num discurso ele podia dizer, tinha muita gente, mas é porque sempre deu muita gente. Agora, se der muita gente, vai ser muita gente de um lado só, com partido, com uma bandeira específica. Agora, assim, se foi isso mesmo, se foi por essa decisão, é uma decisão, na minha concepção, antidemocrática. Por quê? Porque eu acompanho, eu sempre volto a essa tecla, porque como comunicador e como apresentador de televisão, eu cobri tudo isso, né? Sim. 7 de setembro eu cobri inúmeros. E em todo 7 de setembro tínhamos o grito dos excluídos, que é a ala da esquerda que vai para lá protestar. Exatamente. Sempre teve. Sempre teve. E os governos, inclusive os governos progressistas, Marcelo Deda... Sempre estavam compondo a marcha. Exatamente. E por que agora tem que ser diferente?
Eu digo isso porque também, como apresentador de uma emissora da Globo, aqui na TV Sergipe, nós sempre fomos atacados pela esquerda na época. Então, para mim é muito natural ser atacado pela direita, ser atacado pela esquerda, porque agora o que eu não consigo entender é suspender, porque poderá ter manifestações. Sim, e o Grito dos Excluídos não era manifestação. Não existia. Por mim, deveria ter os dois. Ah, mas a gente não vai conseguir conter, vai ter... Não, não vai ter. O povo sergipano não é... No ano passado não teve. Teve 7 de setembro, mas não teve confronto. Eu acho que em 2018, que as coisas estavam muito mais polarizadas, não houve, né? A questão do Lula preso tinha uma comoção muito maior e o Lula livre. Eu acho que não teve, na minha opinião, posso estar enganado também, eu acho que não vai ter.